Uma medicina mais atenta às necessidades do paciente, que prioriza o diálogo e o diagnóstico clínico, reduzindo a utilização de exames e remédios. Esses são os princípios da Slow Medicine, ou Medicina Sem Pressa, um movimento que surgiu na Itália e que tem como foco a qualidade de vida. Para os defensores do movimento, não se trata de abrir mão dos avanços tecnológicos e nem da evolução da medicina nas últimas décadas, que permitiram tratar ou curar doenças que antes não tinham solução. A questão é o excesso, o uso desnecessário, a exposição a riscos. Slow Medicine, Medicina Sem Pressa. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico Regis Vieira, professor da FMP Fase e que atua na equipe de saúde da família da unidade Machado Fagundes, em Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado, Fátima, pelo convite. Como é que surgiu a Slow Medicine? A Slow Medicine, ela surgiu na Itália, mas ela tem uma história anterior, ligada ao Slow Food, que foi um movimento de uma alimentação mais saudável. Por volta de 1986, na Itália, uma empresa de fast food famosa foi entrar, né, com o seu mercado no mercado italiano, em Torino, e aí um movimento contrário a isso, numa perspectiva de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação mais naquela de horta, né, dos restaurantes italianos típicos, foi contra isso. E esse movimento foi dado o nome de Slow Food, quer dizer, uma alimentação mais lenta, mais saudável. Depois, isso foi evoluindo. Em 2002, um cardiologista italiano chamado Alberto Dollara escreve pela primeira vez a necessidade de uma medicina ser retomada ao seu centro, que é o paciente, e ser mais lenta, já que a tecnologia já estava num caminho de aumento progressivo e o cuidado centrado no paciente, centrado na pessoa, perdendo cada vez mais seu espaço. Esse cardiologista já deu o nome de Slow Medicine, ou foi traduzido para o português como Medicina Sem Pressa. Isso foi evoluindo. Em 2011, surgiu a primeira Sociedade Slow Medicine, na Itália. E ela é a mais bem organizada do mundo. Ela tem pós-graduação, ela tem uma relação grande com as entidades de classe médicas lá. E o que ela propõe, né? Ela propõe uma medicina num tripé sóbria, respeitosa e justa. Ela não abre mão da evidência científica, muito pelo contrário, ela tem uma relação intrínseca com a cógnita de revisão sistemática, intrínseca com a medicina baseada em evidência, com a saúde baseada em evidência, mas ela quer usar essa tecnologia de forma justa, respeitosa com o paciente, desde que essa evidência científica seja com um poder, né, uma representatividade importante para aquela decisão clínica e não simplesmente eu vou pedir exame porque eu preciso fazer um check-up, que já foi provado que não tem muita evidência de ficar fazendo exame toda hora. Então, o que eles pensaram? Vamos refletir sobre essa medicina, conclamar os médicos a uma reflexão de uma medicina sem pressa. Nessa perspectiva da medicina sem pressa, isso foi expandindo pelo mundo. Hoje nós temos um movimento na Itália que foi fundada, na Holanda, né, nos Estados Unidos e no Brasil, por volta de 2014, 2015, veio ao Brasil um dos italianos que é um dos coordenadores lá, que é o professor Marco Bobbio, outro cardiologista, que lançou um livro chamado O Doente Imaginado. Ele veio ao Brasil apresentar a filosofia e foi em São Paulo. Em São Paulo nós temos o primeiro grupo que representa o movimento Slow Medicine no Brasil. Dentro da Slow Medicine, não quer dizer que é uma nova medicina. Na verdade, é chamar a medicina à realidade dela, à humanização, ao cuidado do paciente. Nessa perspectiva, ela tem alguns princípios, né, que norteiam essa conduta do médico. E nisso está uma das primeiras principais, o tempo. Né? Você ter tempo da escuta qualificada com esse paciente, você ter o tempo de cuidado desse paciente, você ter o tempo de deixar esse paciente falar. Né? Nós sabemos hoje que numa consulta clínica, em média, o médico interrompe esse paciente em 18 segundos. O paciente começa a falar, 18 segundos nós já estamos interrompendo esse paciente. Então nós perdemos essa perspectiva de escutar com qualidade e ali já sai pedindo exame, já sai pedindo rastreios necessários. Então o tempo ele é uma grande questão para a Slow Medicine. Não só... Nessa conversa, podia estar uma dica ali, uma pista da causa do problema?
né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Até a nossa escola, né, a Faculdade de Medicina de Petrópolis, ela privilegia muito a anamnese, a escuta desse paciente, que é a semiologia, né? A escuta qualificada desse paciente. E nós estamos perdendo isso. Não é uma crítica generalizada, obviamente há médicos que não fazem isso, mas a medicina em geral ela está perdendo essa arte. Ela está numa perspectiva de interromper esse paciente rapidamente, porque eu já tenho o exame que vai resolver a vida dele, né? E o exame, ele perde o olhar de ser apenas complementar, que é o papel dele, e se torna o ator principal, né? Uma outra perspectiva que a Slow Medicine também conclama, né, todos os médicos a refletir, é o fato da gente inverter o nosso olhar. O nosso olhar, ele está muito voltado para a doença. É uma visão. O paciente já entra, você já com aquele olhar do que eu saber que doença é essa. Na verdade, nós somos formados médicos para cuidar de pessoas, né? Eu brinco que eu tenho dado aula em algumas ligas, né, ligas acadêmicas, e agora numa disciplina aqui na faculdade, que é Introdução ao Raciocínio Médico, eu brinco o seguinte: quando você entra na faculdade de medicina, a primeira pergunta que se faz é: o que você quer ser? Né? O que você quer? Especialidade você quer? O que você vai fazer? Na verdade, todo mundo deveria responder: eu quero cuidar de pessoas. No fim, depois, lá na frente, você vai escolher um caminho. É óbvio que nós precisamos de todas as especialidades médicas, mas você está aqui, sobretudo, para cuidar de pessoas. Né? Essa é uma grande oportunidade da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e agora ter a oportunidade de falar isso numa televisão, para podermos refletir, porque não é só da medicina. Apesar de chamar Slow Medicine, é um chamado a todos os profissionais de saúde. Nós sabemos que essa realidade da visão muito voltada só para a doença, e muito exame, muita tecnologia e pouco contato com o paciente, também tem passado às outras profissões da área de saúde. E ao usuário. É incrível como o paciente, às vezes, procura o médico já pensando nos exames que ele vai fazer, sabe? Ele já procura em casa no Google, não, eu vou ver aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e esquece que isso é uma parte complementar, né? E o médico ser chamado. Então, o tempo é uma coisa primordial, o autocuidado, a corresponsabilização desse paciente, né? A Slow Medicine também chama isso, que é o quê? Você decidir compartilhado com esse paciente, né? Não mais aquela visão, eu sei, eu sou o detentor do conhecimento, então eu vim aqui, você deve fazer isso, e o paciente sai com aquela receita de bolo do que ele deve fazer. Bom, nós não sabemos o que ele deve fazer totalmente. São mudanças de hábitos, muitas vezes, que você precisa. Isso não é feito com determinação, né? Eu não dou um decreto, olha, muda o seu hábito, melhora a sua alimentação. Então, essa corresponsabilização do cuidado, trazer esse paciente para que ele, junto com você, construa um processo de saúde e doença melhor, né, para todo mundo, é a grande chave. Isso é simples de ser feito? Óbvio que não. Então nós precisamos de tempo, nós precisamos dessa corresponsabilização, tirar o papel de mágico do médico, né? O paciente tem que entender que o nosso papel ali é também complementar. Ele está junto, ele tem que ter corresponsabilidade nesse cuidado. Né? Dentro da realidade daquele paciente, né? O que é possível ser feito, né? Justamente, o que é possível ser feito, o que é possível partilhar com ele. Essa é uma grande coisa também. O que ele está disposto a fazer, né? O que ele está disposto a fazer, quais são os ganhos, qual é a responsabilidade dele nesse cuidado, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer. O que depende dele, né? O que depende dele, tanto não só financeiramente, que é a primeira coisa que a gente pensa, qual o custo, mas também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de das comprometimento, né? De comprometimento, de comportamento, que é algo difícil para todos nós. Né? Não é só para o paciente, para o profissional da saúde também. Uma outra coisa que está dentro dos princípios, além do tempo e da corresponsabilização, é o uso com parcimônia da tecnologia. É importante dizer isso, porque toda vez que você fala esses movimentos, igual Slow Medicine, todo mundo pensa, então não é para usar mais nada. Não é verdade. A Slow Medicine, ela prega o quê? Usar quando precisa. Se esse paciente precisa de muito, eu vou usar muito. Mas se esse paciente não necessita disso, eu não vou usar. E aí a máxima da Slow Medicine é menos é mais. E se você, e voltar ao princípio da medicina, se você não tem nada para fazer para esse paciente, você abstém de fazer. Nós temos uma formação muito determinista, que tipo, tudo que nós fazemos vai ser bom. Não é verdade, é uma probabilidade. Então se eu não tenho uma probabilidade grande, uma probabilidade que me permita fazer algo que vai melhorar a vida desse cidadão, nós temos que recuar. E às vezes não fazer. Às vezes não fazer é melhor do que fazer. Essa é a grande mensagem.
E talvez para o nosso graduando de medicina seja muito importante essa mensagem, porque a gente é formado, às vezes, numa perspectiva de que sempre nós temos que fazer alguma coisa. E nessa ânsia de fazer alguma coisa, nós podemos piorar a vida desse paciente. Né? Porque o foco é a qualidade de vida, né? O foco é a qualidade de vida. Uma interferência que vai tirar a qualidade de vida desse paciente não é interessante, né? Não é interessante. Uma outra visão também que é interessante da Slow Medicine, aí eu convido todo mundo a se inteirar, a ler mais sobre isso, é que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, tem uma definição de saúde que não é alcançável, que é o completo bem-estar físico, mental, social. E eu pergunto, quem tem isso? Como ninguém tem isso? O que a Slow Medicine propõe? Uma medicina voltada mais para a resiliência, para a capacidade de adaptação desse paciente, desse cuidado com a pessoa, de uma visão positiva da saúde, não uma visão de completo bem-estar social, né? Social, psicológico, físico, porque isso nós não podemos, nós nunca vamos conseguir isso. Então, nessa perspectiva de inverter e pensar que o que nós vamos trabalhar na resiliência, numa visão positiva e realista desse processo com esse usuário, isso muda um pouco essa visão determinista. Porque se você parte do princípio que você tem que ter um completo bem-estar físico, mental, social, você tende a intervir. Porque nunca vai estar bom. Entendeu? Isso entra a perspectiva do excesso de medicamentos, né? Sobretudo, você veja, eu já vi até, você teve uma entrevista em questão mesmo com a professora Virgínia, da psicologia, sobre a medicalização de condutas humanas, vai muito nessa linha que o Slow Medicine quer trazer de reflexão. O que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos, talvez, transformando condutas humanas em doença. E nessa perspectiva, eu tendo a tratar. Porque se esse cara tem uma doença, e a minha formação é tratar sempre a doença com o antagonista dela, que é o medicamento, então essa hipermedicalização e esse excesso de diagnósticos, que a gente tem um nome para isso, está em inglês, mas é usado, que é o overdiagnosis, é quando você rastreia esse paciente, ele não tem uma doença, ou ele tem a doença, mas essa doença, o que você achou naquele rastreio desnecessário, não ia levá-lo a nada. Mas você faz aquele exame. E uma vez descobriu, você vai intervindo. E nessa intervenção, você piora a vida dele. Porque os efeitos colaterais são piores. Porque os efeitos colaterais são piores. Então, é uma reflexão. Porque se você perguntar para o paciente, e às vezes até para o colega, ele fala, não, mas tem que pedir. Mas tem evidência científica de eu pedir esse rastreio, esse exame, numa perspectiva que se eu faço esse exame desnecessário, eu posso encontrar coisas desnecessárias. Dando um exemplo mais esdrúxulo, você às vezes faz um exame, acha um nódulo, alguma coisa que não ia virar nada. Esse paciente iria acontecer algum evento com ele que o levasse a falecer ou à morte por outro motivo. Aquilo não tem representatividade no todo. Mas uma vez eu achei, eu começo a intervir. Nessas intervenções eu faço iatrogenia. Eu faço mais mal para esse paciente do que bem, mas numa visão de que eu fiz bem. Porque é uma visão determinista. Aí você vai falar, mas isso não é muito utópico, isso não é muito idealista. Não, é só você usar os princípios da medicina baseada em evidência. Então a Slow Medicine, apesar dela ter essa visão holística, ela não abre mão da evidência científica. Porque se eu seguir o princípio da saúde baseada em evidência, eu sempre vou ter um olhar do seguinte, esse paciente não necessita disso. E talvez eu não fazer nada seja melhor para ele do que eu sair intervindo. Então o overdiagnosis é uma coisa cara ao Slow Medicine. É uma coisa que a gente está tentando combater. E, obviamente, o excesso de tratamento, que ele é consequência desse excesso de diagnósticos. Você falou aí das duas vertentes que a Slow Medicine se aproxima. Da saúde baseada em evidências, né? Da ciência, das evidências científicas e também da medicina integrativa, né? Justamente. Olha que interessante. Você tocou num ponto que parece antagônico, né? Vai falar de medicina integrativa e de medicina baseada em evidência, aí alguém vai falar, pô, mas muita coisa da medicina integrativa não tem evidência. E o que a Slow Medicine prega? Quando eu posso usar de forma compartilhada com esse paciente alguma das ações da medicina integrativa, eu devo usar. Por exemplo, nós temos um trabalho na Unidade de Saúde da Família da Faculdade, o Machado Fagundes, que trabalha a perspectiva da meditação, usando uma das técnicas da hipnose clínica, para diminuição de medicamentos sem indicação para dormir, né? Muita gente faz uso dessas medicações
para dormir, e muitas delas não têm indicação mais precisa para usar. Então o que nós fizemos? Nós separamos esses pacientes que não tinham essa indicação e usamos. Olha, vamos tentar fazer uma perspectiva da meditação, das técnicas de respiração, para que a hora que você for dormir, a gente tente trocar esse processo, né? E isso não é simples de ser feito, óbvio que não. Mas você usa a medicina integrativa, e aí eu citei só a meditação, mas tem várias, né? Dentro da medicina integrativa, a homeopatia, enfim, as várias vertentes, mas nós utilizamos dessa medicina integrativa para quê? Para diminuir a medicação desse paciente, diminuir condutas necessárias. Eu fico imaginando, muita gente vai no nosso grupo e às vezes tem 5, às vezes tem 6. Eu falo o seguinte, não importa o número. Se um desses pacientes que não tem indicação de medicação, ele conseguir, pela reflexão, que talvez muita gente fala, isso é um viés, porque a meditação não tem importância, o que importou foi o que você instruiu. Não importa. Se ele parou de usar essa medicação desnecessária, se isso já não vai fazer mais o efeito colateral que fazia e ele consegue dormir com uma meditação, esse é o resultado. Já ganhamos. Já ganhamos todos. Isso. Já ganhamos todos. Que ele não tem os efeitos colaterais e teve a qualidade de vida. Teve a qualidade de vida. Ok? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre Slow Medicine, medicina sem pressa. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre Slow Medicine, medicina sem pressa. Nosso convidado é o médico Regis Vieira, professor da FMP-Fase e que atua na equipe de saúde da família da unidade Machado Fagundes, em Petrópolis. Como é que você conheceu o movimento Slow Medicine? Eu comecei, quando eu saí da faculdade, eu comecei a fazer curso de medicina baseada em evidência para me aprimorar, né, nesse processo das evidências científicas, porque isso não é tão simples assim, né? Aparentemente não é só seguir uma recomendação. E ao começar a estudar a saúde baseada em evidências com mais profundidade, fazendo o curso do Sírio-Libanês, eu fui tendo contato com pessoas que pensavam parecido, né? E nessas amizades, a princípio pela internet, eu tive o primeiro contato com um colega que citou o Slow Medicine como uma filosofia que se encaixava ao que eu estava pensando nessa perspectiva de uso de exames mais com parcimônia, o uso de medicação mais, né, na visão mais lenta, né, mais slow. Com isso, eu comecei a pesquisar. E aí eu vi que esse movimento já estava no Brasil estabelecido, né, que eu até comentei no primeiro bloco, e que havia um site oficial sobre ele, que é o slowmedicine.com, né. A partir daí eu entrei em contato com um dos coordenadores, que é o José Carlos Campos Velho, que é editor do site, e perguntei como é que eu poderia me inteirar do assunto, aprofundar na Slow Medicine, e aí ele me contou que, além do site oficial, iriam ter um encontro na Associação Paulista de Medicina do movimento, junto com o Choose Wisely, que é um outro movimento também interessante, que é o Escolhendo com Sabedoria. Ia ter esse encontro conjunto na Associação Paulista de Medicina, e aí eu fui ler, né, conhecer a história, e fui ao encontro para conhecê-lo e me aprofundar um pouco no tema, né? Você falou no primeiro bloco que um dos princípios é o tempo, né? Esse tempo dessa conversa entre o médico e o paciente, né, para o diagnóstico, né? Só que hoje na rede pública e também na rede particular, o tempo é o que menos se tem, né? É muita gente, é uma sobrecarga de trabalho sobre os profissionais. Como inserir essa filosofia slow nesses ambientes? Justamente, essa é uma das críticas. Toda vez que você cita o tempo como um grande princípio da Slow Medicine, a maioria esmagadora fala, mas não dá, porque essas consultas são 15 minutos, 10 minutos, você vai ficar 1 hora com o paciente, com 30, né, esperando na fila. Mas o que a gente tem visto, isso também as evidências têm mostrado, é que esse tempo da consulta, quando você deixa esse paciente falar, esse tempo ele se reduz. É incrível isso.
né? Ele se reduz, e se ele se reduz do ponto de vista que você pode ser resolutivo, é óbvio que se você me perguntar, você prefere ficar 15 minutos conversando ou 1 hora? 1 hora, óbvio, é melhor. Mas o que a gente tem visto é que em 15 minutos, se você seguir o princípio da escuta qualificada, você consegue. Você consegue ter essa abordagem na visão slow medicine. Ainda que pra gente seja caro falar isso, 15 minutos é muito pouco. O ideal seria ter uma consulta mais completa com esse paciente. Mas se você vai na perspectiva da escuta qualificada, é possível. Não é o ideal, mas é possível. É possível. Você não pode interromper o paciente em 18 segundos, que é a média. E aí você perde completamente. Aí não adianta ser 1 hora, você está me entendendo? Você pode ficar 1 hora. Mas se você interrompe o paciente a cada 18 segundos, quer dizer, não faz diferença você ter 15 minutos ou 1 hora. Então, digo ao colega que deve estar assistindo a gente que tem uma demanda grande, ou está no setor privado ou público, e é uma fila enorme, a gente sabe disso, eu trabalho numa unidade de saúde da família, então você atende muitos pacientes, né, em pouco tempo, mas vamos praticar essa slow medicine, vamos tentar praticar. E a mensagem principal é não interromper esse paciente precocemente. Eu já passei por isso numa consulta, que eu cheguei e falei que eu estava com uma dor num determinado lugar e foi o bastante, vamos fazer o exame. Então, assim, não houve uma continuação nem de perguntar quanto tempo, nem se vinha acompanhado de outra coisa, já foi o exame. Daí, quando o exame voltou, aí que foi ter a conversa, quer dizer, houve uma inversão, é o que você está falando, né? O paciente sendo interrompido antes de terminar de contar a história daquele problema, Justamente, né? E se você for pensar da perspectiva do custo também, né, tirando um pouco da visão que a gente está falando do paciente, mas se você for olhar do ponto de vista de custo para a saúde, isso é absurdo. É muito caro para o Sistema Único de Saúde você deixar de conversar com o paciente. Porque a gente tem esse mito, né, da tecnologia, né, de que o exame, ele sim é que vai identificar o problema, mas muitos casos não precisam desse exame, né? Muitos casos não precisam, é o que a gente estava conversando do overdiagnosis. E também há, entre nós médicos, nessa visão determinista de sempre querer fazer alguma coisa achando que está fazendo bem, também a saúde baseada em evidência ela é pouco aplicada. Né? A slow medicine coloca como uma coisa importante. Como ela é pouco aplicada, muitas vezes você pede exames necessariamente. E o que você citou de interromper antes de coletar essa história adequadamente e solicitar um exame, além de ser comum, é o que eu estava dizendo, ele custa caro a nós. Porque se você está no Sistema Único de Saúde e eu não escuto essa história sua, essa dor sua, eu não sei a origem dela, eu saio pedindo exame, quem paga essa conta? Então, a slow medicine ela é mais do que simplesmente eu vou escutar o paciente, uma visão holística. Ela também não é o principal objetivo dela, mas se você for seguir nessa perspectiva, você reduz custos para o Sistema Único de Saúde. Porque essa dor, será que eu precisaria do exame? Provavelmente você vai me responder que não fez diferença. Agora, por um outro lado também, reduz o risco de expor esse paciente a um exame que, sendo feito várias vezes, um exame de imagem, por exemplo, né, expõe a riscos, né? Justamente. Você também acho que fez uma entrevista uma vez, no Em Questão, com um profissional da área da radiologia, eu assisti, e as pessoas também, elas esquecem do perigo dessa radiação excessiva. Então, às vezes você vê paciente fazendo tomografia, teste de tomografia, mas eu volto a insistir. Se esse paciente precisar de muito exame, ele precisar por evidência científica, nós vamos fazer. O problema é que não é o que a gente vê. A gente solicita, às vezes, e eu faço a meia-culpa também, às vezes você solicita exame sem indicação mais precisa e esquece dessa perspectiva. Né? Na saúde da família, nós temos um nome para isso, para prevenir isso. É a prevenção quaternária. A prevenção quaternária é você se abster de fazer quando você não tem certeza, porque você pode fazer mais mal do que bem a esse paciente. É você evitar de fazer iatrogenia por solicitação de exame ou por intervenção. Às vezes você medica desnecessariamente. Isso tem um nome hoje, né? Antigamente você ficava só na prevenção primária, secundária e terciária. Não, hoje nós temos a prevenção quaternária, que é essa visão. Vamos ver o que nós podemos melhorar aqui. Será que nós podemos diminuir a medicação desse paciente? Será que nós não estamos exagerando nessas condutas? Será que eu não estou solicitando para um senhorzinho de 76 anos um rastreio desnecessário e levando ele a mais riscos do que benefícios? Então, a slow medicine traz essa perspectiva também da prevenção, sobretudo a primária. Ela levanta muito para retomarmos o quê? Vamos fazer a prevenção primária, ou seja, tudo bem, ainda é uma visão da doença, mas é lá atrás.
de mudança de hábito, de uma alimentação mais saudável, aí entra o slow food casado com a slow medicine, né? Da importância da equipe multidisciplinar, né? Você precisa de um nutricionista, da sua equipe, também faz parte da slow medicine, para tirar um pouco desse médico centrado, como se você fosse o detentor de todo esse conhecimento, e não o é. Então a equipe é importante e, sobretudo, a prevenção primária, sem perder a perspectiva dessa prevenção quaternária, que é evitar esse excesso, né, sem indicação mais precisa. Principalmente na terceira idade, né, muitos pacientes chegam com queixas que são resultados de interações medicamentosas, né, porque quanto mais a idade vai passando, ele tem diferentes problemas, diferentes especialistas, os remédios, né, gerando interação. Muitas vezes a queixa, na verdade, é por causa de um excesso de medicação. Claramente às vezes, porque a gente sabe que um paciente com polifarmácia, o que se convencionou chamar de polifarmácia, é um paciente que toma mais de 4 medicações, 5 ou mais. Se você pegar a sua família, por exemplo, sua avó, é difícil. Quase todos tomam 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, numa medicina às vezes muito fragmentada. Porque, não é porque eu estou defendendo a medicina de família, mas às vezes esse paciente tem 5 médicos, tá? Mas ele não tem nenhum. Ele não tem um médico que o escuta. Então, ele vai em 5, os 5 medicam. Um passa 2, outro passa 1, outro passa uma coisa, outro passa outra. Quando vê essa senhora, esse senhor, chega em casa com 9 medicações. E o que a gente sabe da polifarmácia? Geralmente, paciente que toma mais de 4 medicações, elas já estão interagindo de alguma forma entre si. Então, já há uma interação. Aumenta o risco de efeito adverso. Muitos desses pacientes tomam medicação para dormir, que eu estava comentando contigo, sem indicação mais precisa. E a gente sabe que uma das principais causas de morte desse paciente é queda, sobretudo queda no banheiro. Esse paciente às vezes toma essa medicação para dormir à noite, ele tem uma necessidade de ir ao banheiro e cai no banheiro. Né? Não é que você foi culpado disso, mas está nessa interação, nessa revisão dessa medicação. Na saúde da família, como você pega todos os ciclos de vida, é comum a gente tentar fazer esse processo, que é também uma luta da slow medicine, de desprescrição. Não é fácil. Não é fácil porque o paciente também, ele tem um viés cognitivo de achar o quê? Foi incutido nele que se ele está tomando medicação, ele está bem. Se ele está tomando muita, ele está melhor ainda. Se ele está fazendo muito exame, ele está melhor ainda. Isso também é difícil de desconstruir. Por isso que essa corresponsabilização, esse cuidado compartilhado com o médico, ele é fundamental. Porque, de acordo com a informação que esse paciente tem, quer dizer, da formação dele, você consegue cada vez mais discutir abertamente com esse paciente. Olha, nós não temos evidências para isso. Você está tomando medicações aqui, isso aqui eu acho que pode ser tirado. Não estou querendo dizer que todo paciente que nos escutar tem que tirar a medicação. Isso vai ter que ser avaliado com quem? Com o profissional de saúde. Claro. Mas, no mínimo, ser discutido. Esse paciente deve voltar ao seu médico e discutir abertamente. Entendeu? Não numa perspectiva vertical, mas numa perspectiva horizontal. Sem Dr. Google também, né? Vou pesquisar. Mas discutir abertamente. Olha, eu tomo tais medicações, eu necessito, talvez esse médico diga, não. Né? Nessa discussão, não. Você necessita, por isso, por isso, por isso. Mas, às vezes, ele pode ser levado a, não, talvez, não. Se você se comprometer a caminhar todos os dias... Se você se comprometer, se você compartilhar, se você decidir... Você também citou o paciente idoso. As evidências científicas de rastreio para pacientes acima de 75 anos são poucas. Se você for fazer uma revisão do que deve ser solicitado, do que deve ser medicado e tratado esse paciente acima de 75 anos, são poucos. Primeiro porque os estudos, a maioria não inclui esses pacientes. Essa faixa etária fica fora dos estudos, então fica meio que complacência. É usado em jovens, expande para o idoso. E o idoso, ele tem, eu não sou geriatra, mas nós sabemos que ele tem uma interação com a medicação totalmente diferente. Até porque ele tem menos água, mais gordura, né? A biodisponibilidade dessa droga, que é a fração dela, que está presente na corrente sanguínea desse paciente, é diferente do paciente mais jovem. Então, dentro dessa perspectiva, a revisão dessa prescrição ela é fundamental. Ela é fundamental. Nós temos professores aqui que defendem isso há muito tempo. Não davam o nome de slow medicine, mas se você conversar com o professor Guilherme Lopes, se você conversar com o professor Rolf, com o professor Rui, eles já defendem isso a vida inteira. Né? O que nós precisamos é a minha geração, que é a mais nova, retomar isso com força. Porque aí nós vamos unir duas gerações importantes. Dessa galera, vou chamar de galera, né? Dessa galera que vem com essa visão há muito tempo, mas que às vezes é esquecido, porque a tecnologia ultrapassa. E de uma geração que é a minha, que é a mais nova, retomar o que esses caras estão dizendo, que são nossos grandes ídolos da medicina aqui. Só que às vezes isso é esquecido.
Porque a tecnologia, ela atropela até o pensamento do cara. E aí a gente entrou na formação dos novos médicos, nessa questão do currículo, que está sendo revisto, né? Mas que veio dentro desse método, né? Dessa metodologia aí do currículo Flexner, né? Que compartimentou a medicina, né? Fragmentou nas especialidades e que tem uma ligação muito grande com a indústria farmacêutica, né? Essa fragmentação da medicina, nessa reforma curricular que nós estamos passando, é uma retomada a uma visão da medicina mais como um todo, né? E não mais tão fragmentada, porque o que você observou também? Essa fragmentação leva o aluno à fragmentação e uma visão muito voltada para a doença. Eu saí assim da faculdade. Você sai com uma visão de que tudo é doença, porque está tudo fragmentado, né? E a medicina, quando você forma, quando você vai atuar, ela não é fragmentada. Porque esse paciente, quando ele está na sua frente, esse usuário, ele é um todo. E aí sim eu concordo com a Organização Mundial de Saúde. Ele é físico, ele é social, ele é espiritual, ele tem várias vertentes desse cidadão. Ele não é, eu não divido na minha cabeça quando eu olho para o paciente. Bioquímica, entendeu? Clínica, dermato, não, ele é uma coisa só. E quando ele é uma coisa só, nem sempre esse menino, ele consegue juntar essas partes como era se esperado fazer. E quando ele não olha para esse paciente como um todo, numa visão menos romântica, mas séria mesmo, né, de juntar esse paciente como um todo e entender o que contexto que esse cara está, que situação financeira ele está, quem é esse cidadão, no que ele acredita, o que ele tem, mas por que ele está aqui, por que ele escolheu a mim. Então, assim, é uma visão de um todo que nem sempre você consegue, porque você vem fragmentando tudo. Então, essa retomada, em relação à indústria, nós criticá-la é até chover no molhado, mas é o papel dela. Ela é uma indústria. Qual é o papel do médico? O papel do médico é usar com parcimônia isso. É saber entrar nessa jogada, mas entender o que ele está fazendo. Né? Qual o papel dele ali? Qual o papel dele ali? Esse papel dele ali é que entra você não fragmentar. Porque quanto mais você fragmenta, entra naquela perspectiva que eu dei o exemplo para você. Essa mulher ela pode ter 6 médicos, essa senhora, mas ela não tem nenhum, talvez. Ou dos 6 tenha um que a escute. E se eu tenho 6, eu já fragmentei essa senhora. É óbvio que você precisa do colega. Não estou falando aqui que você jamais vai precisar do subespecialista. Lógico, você precisa toda hora. Precisa de um parecer do oftalmo, um parecer do neuro. Mas se você tem um coordenador do cuidado, que é a cabeça pensante desse processo, esse paciente, está provado isso, né? Ele tende a ser melhor cuidado, porque ele tem um médico. Se ele precisar do especialista vai fazer uma referência, contar referência, pedir um parecer, tudo bem, mas ele tem um coordenador do cuidado dele. Essa visão geral permite a esse coordenador do cuidado dar uma melhor assistência, né? Que é o que uma das ideias da medicina de família e comunidade, né? E essa fragmentação, ela tem sido não só danosa do ponto de vista de cuidado, mas também da formação. Porque está se provando que esse aluno ele não sai conseguindo concatenar isso tudo, né? Porque ele foi fragmentado a vida inteira. Como é que ele vai juntar no fim? Ele veio fragmentando desde o primeiro período, aí no 12º vai cair uma iluminação nele. Ele concatena tudo. Não é todo mundo que consegue fazer isso, óbvio que uma parte consegue. Então o que vem, uma das mudanças curriculares, eu não sou especialista nisso, mas eu entendo que uma das grandes ideias é justamente isso, é você inserir esse cara desde o primeiro período numa visão da compreensão do todo, né? Ok, se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre Slow Medicine, medicina sem pressa. O Em Questão volta em instantes, até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre Slow Medicine, medicina sem pressa. Nosso convidado é o médico Regis Vieira, professor da FMPFase, que atua na equipe de saúde da família da unidade Machado Fagundes, em Petrópolis. A gente falou, acho que foi lá no primeiro bloco, sobre uma aplicação prática da Slow Medicine que vocês fizeram na unidade de saúde da família, que foi a questão de pessoas com insônia,
que não tinham um problema realmente orgânico, né? E que vocês introduziram a meditação para retirar o remédio, né? Tem outra aplicação prática? Nós fizemos um trabalho o ano passado, que até foi para a Conferência Internacional de Prevenção Quaternária, que aconteceu em Quebec, no Canadá, né? Foi aprovada para ser apresentada lá, porque eu estava até criticando contigo o excesso de solicitações de exames necessários, e aí havia uma necessidade da nossa própria unidade fazer um meia-culpa. Será que nós estamos solicitando exames necessários? E aí nós juntamos com os alunos do 6º ano de Medicina, a Aline Vidal, Ludmila Rebouças, Cristina Melgaço e a Juliana Gatto, e fizemos uma revisão de 25 condutas que nós, né, eu como médico e elas como internas, tínhamos solicitado exames. Dessas 25 procedimentos, chamamos esse paciente novamente para revisar se havia necessidade e ficamos assustados. Das 25, por evidência científica, 50%, um pouco mais de 50%, não tinha indicação. Então, nós solicitamos errados. Então, nós fizemos essa meia-culpa, fizemos essa análise, esse relato de experiência e enviamos para quê? Uma reflexão nossa, porque dentro da Slow Medicine, como ela pratica também a saúde baseada em evidência, você tem um ciclo reflexivo que deve ser usado, que é uma coisa que todo mundo pode usar na prática. O que a saúde baseada em evidência prega? Um tripé. A melhor evidência, a sua experiência naquela área de atuação e os valores do paciente. E daí? Daí que você revisa com uma pergunta clínica, isso tem indicação de ser feito? Qual é a segunda pergunta? Onde está essa evidência científica que explica? Qual é a terceira? Chamar esse paciente para conversar. Olha, a minha evidência científica é essa. Vamos discutir abertamente? Não há evidência de solicitação desse exame. O que você acha? Vamos ouvir a perspectiva desse paciente. A segurança e a qualidade de vida do paciente estão sempre em primeiro plano nesse caso, né? A segurança está entre os 10 princípios, que quem for no site, né, da Slow Medicine vai encontrar os princípios, e entre os princípios está a segurança do paciente. É interessante como é que é intrínseco a ligação entre a Slow Medicine e a saúde baseada em evidência, porque também para ela a segurança do paciente é um valor muito importante. E essa segurança passa por isso. Quer dizer, quem é esse paciente? Qual a idade desse paciente? Qual a comorbidade que ele tem? A indicação, eu não vou piorá-lo, é seguro para esse paciente? Essa intervenção que eu estou fazendo, essa medicação que eu estou fazendo, é segura para esse paciente? Né? Tem efetividade, quer dizer, funciona nesse mundo real ou só tem eficácia porque está no mundo ideal do ensaio clínico, do laboratório. Da evidência científica que está publicada na revista, mas tem efetividade, ou seja, funciona nesse mundo real nosso, e quando tem efetividade, tende a ter segurança, que é uma ligação. Mas nem sempre tem efetividade, nem sempre isso vai funcionar no meu mundo real com o meu paciente. Essa é uma aplicação prática da saúde baseada em evidência. Transportar o que está publicado, aquela revisão sistemática que está publicada, para a vida real, que é a efetividade, passa pela perspectiva do quê? É seguro para o meu paciente? Que são as grandes 4 perguntas que você faz para praticar a saúde baseada em evidência, que está ligada à Slow Medicine. Ou seja, tem eficácia? Funciona no mundo ideal? Tem efetividade? Funciona no mundo real? Né? Tem eficiência? Qual é o custo disso? E, sobretudo, para finalizar as 4, é seguro? Se você consegue responder essas 4 perguntas, talvez sim, essa conduta que você está fazendo é adequada. Se você não consegue responder essas 4 perguntas, não está claro, é melhor abster, não faça. Né? Você falou aí de procedimentos ou exames que eram desnecessários. Pode dar um exemplozinho? Por exemplo, dentre essas revisões que nós fizemos na nossa unidade de saúde da família, havia um caso emblemático, um paciente muito jovem, né, acho que ele tinha 18, 19 anos, e que foi solicitar um atestado para fazer atividade física leve, moderada, na área mesmo, ali adscrita do posto, e nós havíamos solicitado exame. Né? Que tipo de exame? Acho que foi um teste de esforço que nós havíamos solicitado. Não havia indicação. Esse paciente tinha um exame físico absolutamente normal, ele não tinha nenhum fator de risco, então nós suspendemos, mas discutindo com ele. Né? O exame físico dele estava absolutamente normal, ele não tinha queixa nenhuma. Por que nós solicitamos? Então, chamamos esse paciente novamente, discutimos abertamente com ele, e está entre esses 50% que foram revistos. E ele está bem, está ótimo, está fazendo atividade física dele adequada com o profissional da educação física, que foi a indicação. Então, tudo bem, você está liberado, mas quem vai traçar essa conduta é o profissional da educação física, que
vai conseguir avaliar melhor o que você pode fazer dentro dessa perspectiva. Mas clinicamente, hoje, neste momento, você está apto a realizar sem nenhum rastreio desnecessário. Então, essa revisão permite esse exemplo, que, obviamente, quem está nos escutando vai avaliar cada caso, né? Esse paciente jovem pode ser que ele precisasse de exame, mas isso ele vai ver com o profissional dele. No nosso Se ele tivesse caso, alguma queixa. se ele tivesse alguma queixa, algum exame alterado e tal. Mas nesse nosso exemplo, o que eu queria colocar? E essa foi a grande discussão com os internos. Ao não solicitar esses exames necessários, nós economizamos para o Sistema Único de Saúde, para o município, que deixou de fazer um teste desnecessário. E talvez tiramos o paciente de um overdiagnose, de um diagnóstico que poderia vir aí e que não ia ter sentido nenhum na vida dele. Isso já tem 2 anos. Né? Então, é um bom exemplo. Né? Esses exemplos são perigosos, porque às vezes quem está nos ouvindo vai falar, então não preciso fazer exame nenhum. Quem vai decidir isso é você, compartilhado com o seu médico. Estou dando apenas um exemplo do que aconteceu lá. Né? Na verdade, é a busca pelo equilíbrio, o caminho do meio, sem o excesso de um lado, excesso de busca, de rastreio, né? E o outro também não, né? Sem o abandono. Sem o abandono, né? Justamente, eu acho que menos é mais, mas o José Carlos Campos Velho, que é um dos coordenadores dos editores, ele sempre fala isso. Quando precisar de muito, nós vamos fazer muito. Esse paciente, às vezes, ele precisa de muito exame. Vai fazer muito, mas se ele não precisa, então é o caminho do meio, é esse equilíbrio. E aí entra num dos princípios que eu não citei, que é a individualização do cuidado. Que aí entra nisso que você está dando de exemplo. Se eu vou fazer muito quando esse paciente precisa de muito, e se eu não vou fazer nada quando ele não precisa de nada, eu só consigo isso quando eu individualizo o cuidado. Eu estou avaliando esse ser, eu não estou olhando para tudo. Esse paciente, eu tenho que olhar ele, um cuidado centrado na pessoa. O que esse cara, o que essa mulher, o que essa senhora, esse senhor precisa? Se eu individualizo o cuidado, eu tendo a fazer um cuidado personalizado. E nesse cuidado personalizado, compartilhado, se ele precisar de muito, eu vou fazer muito. Mas se ele precisar de nada, talvez o melhor seja não fazer nada. Cuidado no fim da vida, como a Slow Medicine atua nesses casos? A Slow Medicine tem uma ligação grande com a geriatria, até porque um dos coordenadores, o Zé Carlos, ele é geriatra. Né? O cuidado do fim da vida tem sido uma discussão permanente agora, né? Sobretudo na linha do cuidado paliativo. O que a Slow Medicine fala em relação a isso? Dentro daquela perspectiva de fazer mais, nem sempre é fazer melhor. Né? E essa decisão compartilhada passa com o paciente, passa com a família, que muitas vezes é intervencionista também. Né? Nessa perspectiva de ouvir esse paciente, entender qual é o quadro que ele está e o que eu posso fazer, mas desde que tenha sempre em mente, baseado em evidências, mas avaliar esse paciente cada vez mais individualizado. Será que esse paciente que está nessa situação, nesse quadro clínico, nessa faixa etária, nesse perfil, ele necessita de mais? Mais exame, mais medicação, mais intervenção? Ou não? Ele precisa de menos intervenção, mais amor, menos hospital, mais família. Então, é uma visão do cuidado de fim de vida bastante slow. Talvez mais slow do que para as outras faixas etárias. É uma visão bastante lenta e sem pressa para esse olhar do idoso, com muita calma, com muita parcimônia, sempre esperando um pouco mais para avaliar, porque se você vai na mesma visão fértil, intervencionista, que você faz no jovem, a gente até já conversou disso, das diferenças, especificidades, nesse fim da vida, talvez seja pior para esse paciente. Né? Óbvio que é uma discussão que eu não tenho profundidade para fazê-lo, até porque eu não sou especialista em cuidado paliativo, mas trazendo a visão slow, a mensagem ao nosso colega, nem sempre fazer mais é fazer melhor. Nem sempre o exagero nesse cuidado, eu estou melhorando a qualidade de fim de vida desse paciente. Eu li uma frase muito interessante sobre isso. Perdemos a distinção entre salvar uma vida e prolongar uma morte. Justamente. Entra nessa perspectiva que eu estou te falando. Às vezes nós, numa angústia, numa ânsia, num determinismo, numa visão de que eu sempre faço e é melhor, e tudo que eu faço é para o melhor, eu intervim tanto que eu prolongo uma vida, mas na verdade eu estou prolongando um sofrimento. Essa é uma das grandes discussões do cuidado paliativo, da fase de fim de vida, que não é simples. Né? Não é um problema complexo, necessita de soluções complexas. Mas a mensagem ela é muito clara. Ela é clara em que sentido? Cuidado, talvez você esteja nessa ânsia de intervir, prolongando um sofrimento. E será que esse paciente está melhor assim?
Quer dizer, fazendo mais, será que eu estou transformando esse resto de vida, esse fim de vida, numa fase melhor? Então, dentro dessa frase, ela resume, né, de forma mais poética a visão da Slow Medicine. Fazer mais nem sempre é fazer melhor. E se você não sabe se aquilo vai melhorar o paciente, abstenha de fazer. Não faça. Mais uma vez, né, o conforto, a qualidade de vida em primeiro lugar. Né? É uma medicina menos invasiva. É uma medicina que retoma a medicina humanizada. É uma medicina que ela é invasiva quando é necessário. Mas se não for necessário, ela não vai ser invasiva. E aí ela tende a ser menos invasiva. Porque a probabilidade de você ter um paciente que necessite que você seja mais intervencionista é menor. Então, nesse ponto de vista, olhando probabilisticamente, quer dizer, quantos pacientes precisam realmente de muita intervenção e qual é essa porcentagem de pacientes que não necessitam dessa intervenção toda, você vai observar que ela não é intervencionista, mas por uma questão muito mais matemática do que propriamente de definição. A maioria da população não necessita de tanta intervenção assim, então ela é menos intervencionista. E eu queria também deixar claro que não é uma nova medicina. É a medicina, é a nossa medicina, a verdadeira medicina, que esses grandes professores já defendiam e que nós estamos meio que atropelando. E talvez o grande culpado desse atropelamento seja a minha geração, que tinha tudo para romper com esse processo, e talvez rompa, quer dizer, com esse processo da tecnologia tomando conta de tudo, daqui a pouco o médico vai ser um robô. Não duvide desse ápice, mas ao mesmo tempo a minha geração ela pode romper, como ela pode levar esse caminho para o ápice. Então, é uma retomada da medicina à sua origem, ao paciente como centro do cuidado. Então, nessa perspectiva, sim, talvez ela seja menos intervencionista. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o movimento, pode entrar lá no site, né? Eu queria deixar bem claro que a coordenação da Slow Medicine é em São Paulo, é feita pelo editor, o editor do site é o José Carlos Campos Velho. Então, gostaria que todo mundo entrasse agora no site da slowmedicine.com, procura lá Medicina Sem Pressa, tem muito texto, muito material, vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei, e quem se interessar mais ainda, vai ter um encontro agora em São Paulo, dia 7 de outubro, na Associação Paulista de Medicina. As inscrições estão abertas pelo site da Associação Paulista de Medicina, que você, além de aprofundar o seu conhecimento, vai conhecer essas pessoas, esses coordenadores do movimento no Brasil, ter uma interação, trocar experiências e talvez ajudar a disseminar esse pensamento, se você gostou, para toda a comunidade acadêmica, porque eu acredito muito nesse rompimento de baixo para cima. Né? Os colegas têm ido a muitos eventos onde tem médicos, já formados ou com muita experiência já. Eu acredito em falar já que eles estão indo nessa vertente, eu acredito muito no graduando, no estudante de medicina. Porque se você rompe o processo de baixo para cima, a tendência é um ganho maior, exponencial, do que tentar transformar médicos já com uma visão, o que é possível. Então, eu queria que quem estiver nos ouvindo e se aprofundar, ler, interar do Slow Medicine, nos ajude a propagar essa ideia dessa medicina, essa retomada da medicina sem pressa, nos graduandos, né, das várias faculdades de medicina do Brasil. Na verdade, passa pela conscientização de todos, inclusive do paciente, né? Justamente. Nessa decisão compartilhada, nós precisamos trazer esse paciente à boa medicina. Né? Nada contra as pesquisas em bancos de buscas, né, de dados, mas esse paciente ele pode ser informado da melhor banco de dados que ele pode procurar. Né? A Cochrane, que é uma biblioteca online de revisão sistemática, ela estimula muito isso. Toda vez que você tem uma revisão sistemática da Cochrane, a hora que você acaba de ler está ao público leigo, quer dizer, ela já tem esse papel para o público leigo. Mas o que está acontecendo? O público leigo não sabe. Então, quando ele procura, ele entra num site de busca de dados, ele acha 1 milhão de informações, ali tem de tudo. Agora, como é que eu separo esse joio do trigo? Esse joio do trigo, eu posso citar a Cochrane, que é o que eu conheço. Ela já faz isso para você. Então, o que está faltando a nós, profissionais de saúde? Apresentarmos isso ao paciente. Olha, não é você dar uma aula para ele, deixa ele ler. Já está na linguagem dele, é o público leigo. Não há evidência, ou há evidência, melhor evidência para isso, para aquilo outro. Nós não temos que ter medo de apresentar isso ao paciente, porque a biblioteca online está fazendo isso para ele. Eu acho que é mais temerário esse paciente buscar em fontes não confiáveis e achar que está fazendo o melhor para ele. Né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Regis.
Eu que agradeço a oportunidade. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.